paz do Senhor aos nossos amigos, internautas, professores que estão a cada trimestre juntamente conosco aqui na ADC TV. E nesta feita estaremos começando mais um trimestre, o segundo trimestre do ano de 2025. E nesta feita estaremos aprendendo sobre o título "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. O trimestre passado nós vimos, as heresias em torno da pessoa de Jesus. Nesta feita, nós estaremos agora aprendendo sobre o Jesus, sobre a ótica do apóstolo João. Já fizemos o papel da apologia na defesa da humanidade e da divindade de Jesus. Agora, na aula número 1, nós estaremos aprendendo o verbo que se fez carne, se tornou carne. E nosso texto áureo se encontra em João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade." Nós vemos que João usa uma palavra do grego chamada logos. Logos é o verbo. Então, o que nós podemos entender nessa palavra que João usa? Uma palavra tanto com uma carga teológica como filosófica, com grande profundidade. O logos vem do latim verbum, que quer dizer, no nosso português, verbo, ou seja, razão, princípio, organizador do universo, a sabedoria divina. Então, nós entendemos logo que essa palavra verbum, que você vai encontrar na Vulgata Latina, que quer dizer palavra. Mas por que ela tem um tom filosófico? Porque Cristo, como manifestação da morte, vontade e ação de Deus. E nós estaremos aprendendo tudo isso, passo a passo, lição a lição, em nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nossa verdade prática: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Eu trato na questão teológica, porque Deus, aprove a Deus embutir Jesus Cristo na história da humanidade. Nasceu, parece do nada, de uma família pobre, dentro de um curral, colocado numa manjedoura, porque não tinha uma cama, não tinha roupinhas, envolto em panos, a Bíblia diz isto, e a partir dali foi a providência divina, mandando pastores, adorando, trazendo aproximadamente 2 anos depois, magos, lá da região da Pérsia, trazendo ouro, mirra, especiarias, avisando que ele seria procurado para matá-lo, levando para o Egito, e assim começa a trajetória do Filho de Deus, ao ponto que o marco de Jesus Cristo foi algo tão forte na história humana que nós, ocidentais, nós estamos hoje no ano 2025 depois de Cristo. Então, o nosso calendário gregoriano é marcado com antes de Cristo e depois de Cristo. Então, olha a marca que Jesus fez na própria interferência dentro da história humana, como diz a nossa verdade prática. Mas vamos lá, vamos para a nossa introdução.
Neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos sinópticos, ou seja, parecidos, que tratam cada um com a visão. Marcos, por exemplo, foi escrita para romanos, Mateus para judeus, Lucas para Teófilo, digamos, não era um judeu, era um pagão, né? Um gentil, melhor falando. E João destaca-se especialmente para centralizar o ministério de Jesus em Jerusalém, porque ele escreve para a igreja de todos os lugares. O autor desse evangelho, o apóstolo João, redigiu esse valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. João se aplicou em mostrar para a igreja os discursos de Jesus, as pregações de Jesus. Trouxe à luz milagres que nos sinópticos não mostraram, não falaram. Então, ele é uma pérola para a igreja cristã de todo o mundo. O nosso primeiro tópico tem como título o Evangelho de João. E a síntese, o Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, termos vida nele. Então vamos começar com a autoria e a data. Quem é o autor? Logo, é o apóstolo João. Neste evangelho, mostra que a autoria encontra no próprio texto. João, capítulo 21, versículo 20 e 24, identifica que João é o autor. Também nos escritos denominados pelos pais da igreja. Você que, quem sabe, é professor e ainda não tem uma singularidade, uma familiaridade com termos teológicos, o que é pais da igreja? São homens que foram sucessores dos apóstolos. Esses testificam que João escreveu esta carta. Então, eu poderia citar algum nome deles que afirmaram que João é o autor. Um deles, Irineu de Leão. Outro, Clemente de Alexandria. Outro, Tertuliano. Outro, Orígenes, né? E Eusébio, né? De Cesareia. Então foram vários pais da igreja que confirmaram que João escreveu este evangelho. Admite-se mais ou menos que foi escrito numa data aproximada entre 80 e 90 depois de Cristo. Logo, possivelmente João estava morando na cidade de Éfeso e também foi antes dele ser preso e ter escrito o Apocalipse. O Evangelho apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus. As expressões Verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância nesse quarto evangelho. Logo, a igreja de Éfeso, ela era bombardeada pela doutrina da gnose. Como nós vimos na lição anterior, a gnose não acreditava que Jesus tinha vindo em carne. Eles acreditavam que as pessoas tinham visões de Jesus. Por isso que nas suas epístolas, João escreve: todo aquele que crê que Jesus veio em carne, este é de Deus. Então, João deixa enfático
que a palavra se fez carne. E como falou, dentro do nossa verdade prática, Jesus foi introduzido na história humana, encarnando lá na cidade de Belém. O propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador que veio para salvar a humanidade perdida pelo efeito do pecado. Jesus, portanto, é o Filho de Deus prometido, já nas páginas do Antigo Testamento. E precisamos crer no nome de Jesus para encontrar a vida em seu nome. Lembrando que Deus nos santifica em 3 tempos. Passado, na cruz do Calvário, os pecados foram perdoados. Hoje, sou santificado pela palavra. Futuro, no arrebatamento, quando o meu corpo será glorificado, será minha santificação por completa. Não é por acaso que o nome de Jesus, especialistas se referem à primeira parte do primeiro capítulo como prólogo, a introdução, a apresentação de João desta carta, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A natureza de Jesus, apesar do Evangelho de João destacar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Jesus era Deus, mas Jesus era homem, carne, osso, sangue, órgãos, uma pessoa como eu e você. O Evangelho, lembram-se que Jesus sangrou, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus teve a carne abalada, ele deixou cair a cruz, ao ponto de não conseguir carregá-la, o cansaço físico, pegar o Simão Sirineu para levar a cruz de Jesus, exaustão, crucificado na carne e a dor, tudo Jesus passou, porque ele estava em carne e osso nessa terra. Mas o Evangelho também realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas discute a sua humanidade por meio da morte expiatória como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus! E por Cristo eu fui salvo, você é salvo e Deus continua salvando nas igrejas para a glória de Deus. O nosso segundo tópico fala que Jesus, o Verbo de Deus. A síntese, o Evangelho de João retrata Jesus como um verbo divino que se fez presente na história. O nosso primeiro tópico fala sobre a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, ele fala: no princípio era o Verbo. E ele faz a conexão com Gênesis capítulo 1. Porque Gênesis capítulo 1 mostra o Deus Criador, do verbo que está lá em Gênesis 1, Bará Elohim, ou seja, Bereshit, Bará Elohim, Reshit, princípio, começo, B, preposição, em mais o, no princípio, criou, Bará, verbo criar,
Deus, Elohim, criou. E esse Elohim, quando você estuda o hebraico, você entende que a palavra, um exemplo, Adonai, Senhor, né, no singular, Elohim no plural, então quer dizer que a Trindade está presente no ato da criação de Deus, e João no capítulo 1 começa a falar que tudo que foi feito se fez através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade estava presente dentro de Gênesis capítulo 1. Por isso que o Verbo é Deus. No princípio, possuindo, não tem começo nem fim. Jesus, não, o começo da história de Jesus não está quando ele nasce em Belém, porque Jesus, ele sempre é. Jesus não é como eu, a minha história começou no dia 13 de junho de 1976. É a data que eu nasci, a minha história começa ali. Mas Jesus não, ele é eterno, ele era o anjo do Senhor que aparecia no Antigo Testamento, o anjo que era onisciente, onipresente, que tinha apenas atributos divinos, onisciente, sabendo todas as coisas. Por exemplo, se apresentou para Abrão e falou: Abrão, o ano que vem a tua esposa vai estar amamentando. E Sara ri, ela estava em outro compartimento, e daí ele pergunta: por que tu riu, Sara? Não, eu não ri. Riu sim, porque esse anjo era um Cristo pré-encarnado, a pré-encarnação de Cristo, porque ele sempre é, ele sempre existiu. Deus não tem começo, eu tenho. Mas daí você vem me dizer: professor, eu não entendo. Não é para entender, é para crer. Fica em Deuteronômio 29, 29. O que está revelado, isso nós comentando. O que não está revelado, irmão, é mistério. Não tenta entender, porque você vai cair no passo da heresia, como muitos já caíram na heresia. Continua crendo no Evangelho, porque o Verbo já existia com Deus e estava com Deus, e o Verbo é Deus. Continuando a nossa lição, a natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, como eu falei, o Verbo é eterno. Em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como Alfa e Ômega, princípio e fim. Quem estuda o grego koiné, ou koiné, conforme você fala, você vai conhecer o alfabeto grego. Muitos conhecidos até na matemática, delta, gama. Mas a primeira letra, alfa, a última, ômega, são a primeira e a última letra do alfabeto. Quer dizer, princípio e fim. João está usando esse termo no Apocalipse para dizer: ele é eterno, não tem começo, ele não tem fim. É reticências para cá, reticências para lá. A eternidade sempre fez parte de Deus, porque Deus não tem começo. Entenda isso, não existe achar começo para cá e não tem como achar final para lá. Ele é. Eu sim estou dentro de um tempo chamado Cronos. Por isso que eu tenho, estou dentro de um tempo cronológico. A minha história, quem sabe, pode chegar a 70, a 80, a 90 anos, mas se acaba nessa terra. Mas se eu estiver firme, eu entrarei dentro da eternidade juntamente com Deus, como filho de Deus por adoção. Então, o evangelista, ele começa a mostrar esta eternidade, porque Jesus, ele também é o Todo-Poderoso. Assim, este evangelho apresenta Jesus como o Logos
de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens, o Verbo encarnado. Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. E esse Deus continua se revelando para os homens, porque o seu amor é imenso. E o papel do Espírito Santo nesta terra é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a igreja está aqui para salvar pecadores para o reino de Deus, para serem salvos. O nosso terceiro subtópico fala: no princípio era o Verbo, João 1:1. Então, este Logos, como nós já vimos, é a palavra. O conceito de Logos traz consigo a noção de expressão, tanto razão quanto linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona nas maneiras como Deus se manifesta a este ser humano. Assim, o Logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade e a revelação da divindade. E, portanto, assim, nós compreendemos sobre o verbo, o Logos, o verbum do latim, da Vulgata. Nós entramos no nosso terceiro tópico e também não menos importante. Nesse tópico, nós estaremos aprendendo sobre a encarnação do Verbo e a síntese. Por meio da manifestação do Verbo de Deus, à luz do mundo temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. Então o Verbo se manifestou, entrou dentro da história, se tornou uma luz que podemos enxergar. Com isso, nós recebemos a bênção de Deus e somos chamados filhos de Deus. Dentro dessa síntese, eu entendo que existem, às vezes, nas igrejas, algumas pessoas pessimistas que não concordam com A, B ou C. E muitos se tornam desigrejados. E eu digo que eles erraram o foco e estão numa vida errante. Por quê? Porque quem é a luz é Jesus. Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ser igreja. E a igreja é onde eu exerço koinonia, comunhão. É na igreja que eu participo de um ato sagrado chamado ato de Santa Ceia. É na igreja que eu exerço o ministério que foi dado por Deus. Então não troque o foco, olhe para a luz do mundo, Jesus Cristo. Escute o conselho do autor dos Hebreus, aos Hebreus. Não pare de congregar como fizeram alguns. Continue firme no Evangelho de Jesus Cristo, servindo a Deus na igreja, sendo fiel aos dízimos, às ofertas, ao ministério que você recebeu, pregando, louvando, fazendo assistência social, aconselhando, ajudando. É assim que nós continuaremos firmes na presença do Senhor. Então, o nosso primeiro subtópico do terceiro tópico diz: a manifestação do Verbo à luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra.
Então ele vai apresentar luz e trevas. Ou seja, as trevas significam uma escuridão espiritual, provocada pelo pecado. O pecado afasta as pessoas da presença de Deus. E eu também, como um pregador, um pregoeiro assembleano, um pregoeiro arminiano, que é a raiz das Assembleias de Deus, eu não creio na graça irresistível. Sim, um dos 5 pilares da reforma radical assembleana, que muitos rejeitam esta graça oferecida para todos, se afastam por causa do pecado, e a mente começa a ficar obscurecida, param de congregar, novamente falo isso, se afastam de Deus, começam a ter uma vida em conexão com o mundo, estão de mão dadas com o mundo e têm, quem sabe, uma rixa com a igreja. E dizem que tem Deus, mas eu pergunto, aonde que está a essência da pureza do Evangelho, a experiência pentecostal nessas vidas? Quem sabe já está até falando mal dos dons espirituais. Então existe uma obscuridade espiritual provocada pelo pecado. E te cuide da tua vida espiritual. Então, João Batista aparece para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista para os homens decidirem, se aceitam ou rejeitam. Jesus é a luz do mundo. E se você está no nosso canal do YouTube, nos nossos canais digitais, eu digo para você, se você está afastado, você não serve Jesus, eu apresento Jesus para a sua vida. Vá numa Assembleia de Deus mais perto da sua casa. Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Lá terá um pastor que vai te ajudar, vai te instruir e você será salvo. Pode ser que você esteja em alguma parte do mundo. Quem sabe você não tem uma Assembleia de Deus, mas tenha uma igreja evangélica perto da sua casa, da sua cidade, do seu condado. Vai lá, frequente, que será apresentado para você, porque há salvação para todos e tem salvação para você também, em nome de Jesus. O nosso segundo tópico, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou essa bênção da salvação, através da obra do Calvário, Deus ofereceu para todas as pessoas, independente de raça, independente de nacionalidade, Ele deu essa oportunidade para todo o mundo, a oportunidade de ser chamado filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. E o nosso terceiro subtópico do terceiro tópico diz: a manifestação e a habitação do Verbo. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens. E nós vemos que Jesus se humanizou na cultura israelita. Jesus conversava com sacerdotes, ao ponto que com 12 anos os pais, perderam ele no meio dos familiares da multidão que foram em Jerusalém comemorar a festa judaica. Jesus estava lá. Jesus frequentava Cafarnaum, Nazaré, aquela região. Jesus tinha uma casa alugada em Cafarnaum, a Bíblia diz isso.
Jesus pegava o pão árabe, o pão judaico, ele cortava, ele comia. Ele chegava numa casa, ele tirava as sandálias, entrava de pé descalço, cultura da região. Lavavam o pé para tirar o pó daquelas estradas empoeiradas. Jesus se humanizou dentro daquela cultura. Passou a viver entre os homens. Frequentava as sinagogas. Pegava pergaminhos, fazia leituras. Então o verbo possui essa conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história, literalmente, da história. É importante notar, e habitou entre nós, viveu como nós. No texto grego, essa expressão indica o verbo armou seu tabernáculo, sua tenda entre nós, ou seja, ele começou a ser conhecido na comunidade. O nome de Jesus começou ainda em vida, ser conhecido nacionalmente, na nação, como o Messias de Nazaré, o Jesus de Nazaré. Olha que coisa gloriosa! Depois a igreja expandiu após a crucificação. Lá em Antioquia começaram a chamar de nazerites. O que quer dizer? Os nazarenos. Que na tradução vem os cristãos. Nós começamos a ser chamados de cristãos. No Brasil, somos chamados no passado de evangelistas. Lá vai um evangelista, que era um crente. Hoje, evangélicos. Uma trajetória glorificando esse tabernáculo que habitou entre nós. Vamos para a nossa conclusão? Nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Quero agradecer você que esteve nessa primeira aula desse novo trimestre junto conosco. Não deixe de nos seguir, clique no sininho, faça o seu comentário e estará nos ajudando a continuarmos o nosso ministério junto com vocês no aprendizado da palavra de Deus. Até lá, Deus vos abençoe em nome de Jesus.